O Júlio César, por favor, chegue, hein? Ninguém Agora vai foi? impedir a nossa live. Ih, tá, agora foi, eu tô ouvindo você. Vamos fingir que começou tudo agora, vai. A gente está recebendo aqui hoje o Júlio César. Estou recebendo ele aqui agora, o Gabriel pediu. Algumas pessoas falaram, pô, faz uma live com esse cara. Eu falei, sim, eu comecei a ver o Instagram e achei legal. Ô, Júlio César, seja bem-vindo. E obrigado, tá, por você abrir um espaço para falar com a gente, tá bom? De nada, tô me afastado de live, mas eu tô voltando. Eu tô vendo que tem bastante gente fazendo live, né, hoje. Sim, agora tô aproveitando a pandemia. Você está em casa ali, fica, não tem nada para fazer, vou assistir uma live. E é isso aí, gente. Vem assistir a nossa live aqui. Vai chegando mais pessoas para ouvir o que Feliz a por gente tem. entender vocês. Ô, Júlio, me fala uma coisa. É uma pergunta idiota, mas com uma resposta inteligente. Você acha que hoje o negro vai conseguir ter um espaço de fato? Você acha que está próximo disso ou ainda é uma coisa muito longe? Eu Você acho que tá, sente que já tem mudado pelo menos uma boa parte disso? eu acho que tá próximo. Daqui uns 50, 100 anos a gente consegue ter um espaço. Tem muita gente que fala isso mesmo, daqui a uns 50 anos, quem sabe. Mas você pelo menos não sente um pouco de mudança? Mudança tem, né? Comparado com como a gente era tratado antigamente na época da escravidão. Para agora, a diferença é muito grande. Eu percebo que vem crescendo negros que são influência, negros que são modelo, porque só agora mesmo que a gente tem esse espaço, entendeu? Por isso que tem muita gente brigando na internet, muita gente falando. É porque, pra pensar, nós negros antigamente não tinha nem essa voz. Hoje em dia a gente pode na internet falar o que a gente quiser, antigamente não podia fazer isso. Então Obrigado. por isso que tá tendo esse boom de pessoas negras, entendeu? Por aí. Gente, o nosso papo aqui hoje vai ser um monte de coisa misturada e vamos falar bastante aqui sobre negaiada. Ah lá, Mas, a Iná falou que uns 50, 250 anos. 250 anos. Você acha que alguém foi culpado de tudo isso? Você sente que alguém teve alguma culpa para que acontecesse a escravidão, essa coisa toda? Alguém foi Sim, culpado? sim. Eu acho que as pessoas europeias que se achavam melhor do que as pessoas negras são culpadas de tudo isso. Até hoje eles se acham que são melhores, superiores. Entendeu? E eles souberam estruturar tão bem essa superioridade, esse racismo, esse preconceito, que até hoje está aí. A ponto tá aí e as pessoas não conseguem enxergar de tão enraizado lá embaixo que tá. Entendeu? As pessoas que são negras só conseguem se dar conta disso com o mínimo de pesquisa, conhecimento e atrás. Porque a gente não tem essas informações na escola. A gente sabe que a gente foi descendente de escravos. Mas a gente não sabe que esses escravos foram antes, entendeu? Sim, a escola também oculta muita coisa, né? Eu acho que a escola ela oculta muita coisa e a gente tem que aprender com a vida, com os livros, com o conhecimento que cada um, né, que estudou, vai passando para o outro, né? A escola oculta muita coisa, né? Oculta muita coisa, muita, muita, muita. E aí, ano passado, quando começou a pandemia, eu fiz um curso de filosofia africana e minha mente fez boom, sabe? Aí eu passei a ver outros tipos de civilização, outros modelos de política, essas coisas. Eu falei, caraca, dá pra ser diferente. Entendeu? Dá pra ser diferente, dá pra pensar em um todo, dá pra pensar nos animais, no cosmo, na natureza, nas pessoas de uma vez só. Entendeu? Que eu já pensava mais ou menos assim, eu só não sabia que antes de mim já tinham pensado isso, né? Porque ninguém me Sim, falou. entendi. Eu estava no Rio de Janeiro e eu achei muito engraçado. Eu estava vindo para cá e tinha um cara falando com o outro cara, se liga nessa história. O cara estava falando com o outro cara e falou assim, pô, o meu filho, um cara branco, ele falou assim, o meu filho está estudando muito. Aí chega esses africanos aí, vem pro Brasil e toma a vaga dos outros. Aí eu fiquei ouvindo, e primeiro que o cara não era nem africano. A pessoa que ele estava se referindo, que estava ali na rodoviária, não era nem africano, o cara era jamaicano. Eu falei, nossa, a geografia do cara tá ótima mesmo. E ele resmungando. E aí eu vendo ele falar e falando um monte de coisa, e eu fiquei incomodado. Eu falei assim, moço, eu posso dizer uma coisa? Eu falei, eu sei que você está falando aí, eu não tem nada a ver com isso, já sei a sua resposta pronta, que eu estou me intrometendo e tudo. Eu falei, beleza, o seu filho pode ter até estudado e você acha que os outros vêm de fora e pegam uma vaga. Eu falei, mas você também percebeu que ele também estudou? Se ele estudou e ele conseguiu, ele tem o direito dele ficar com a vaga com o que ele quiser. Eu falei, se seu filho talvez não conseguiu, é porque ele não estudou talvez o suficiente. Eu falei, então,
ele tem que estudar mais, e eu acho que pode vir quantas pessoas quiser de outro país. E ele estava indignado porque falou que o Brasil recebe muito bem, e que o Brasil tem muitos africanos. Tem mesmo, tem gente da Nigéria, tem da Angola, tem Moçambique, tem de vários países do continente. E eu não vejo problema nenhum nisso. Mas eu senti, pelo tom de fala dele, que o problema não era porque o cara pegou uma vaga. Talvez era porque o cara era negro mesmo. E eu senti isso pela fala dele, não foi porque o cara pegou uma vaga. Como qualquer outra pessoa pode estudar, fazer uma prova e conseguir. Por quê? Porque ela estudou, ela se dedicou, ela foi e passou, independente de ser branco ou negro. Mas eu senti que ele ficou incomodado com isso, porque o cara era negro, e o cara estava tomando a vaga do filho dele brasileiro, cara. Que absurdo isso, né? Eu já passei por situações parecidas, viu? Já passei. Porque eu sempre, onde eu estudei, eu sempre fui bolsista, porque, tipo assim, mais antes tinha que fazer a prova, né? Já passei 3 vezes no ProUni, só que eu fiz só um ano de biologia, e já passei em ETEC. Aí eu lembro que uma vez na ETEC, começou o curso, todo mundo passou, e saiu a lista de classificação. E eu acho que eu fiquei, de 130 pessoas que fizeram a prova, eu fiquei em 7º lugar. Aí no começo do curso, ficava nisso, tipo, ai, você passou em primeiro, você passou em segundo, ai, você é mais excelente mais que isso. Aí chegou um moleque e falou pra mim, ai, você é negro, né, é pobre, acho que foi por isso que se você ficou em 7º lugar, né, ficou na frente da gente. Eu falei, eu não me importo com isso. Eu podia ter ficado em 10º, em 20º, ia passar do mesmo jeito, porque não era 40 vagas. De qualquer forma. E também você estudou para isso, né? Então, você tinha a Né? chance de ir para frente ou para trás e entrar de qualquer forma, né? Sim, aí na faculdade também, eu fiz um ano de biologia, eles ficavam, nossa, mas você é cotista e falta. Ah, mas você é cotista e não estuda direito pra prova. Aí eu ficava, não estudo, mas eu passo, não passo nas provas sem estudar. Eles, não sei como que você consegue isso. Mas eles ficavam irritados porque eles pagavam e eu não. E mesmo eu não pagando, e eu não precisava me esforçar pra estudar igual eles faziam, entendeu? O incômodo, Porque, na verdade, é esse mesmo, né? De incomodado que, poxa, o cara não paga, mas ele está estudando bem. Eu acho que talvez eles imaginavam que você fosse alguém bolsista que brigou pela bolsa e não ia fazer bolsa nenhuma, ia ser um largado, né? Talvez. não, eles na cabeça deles acham que a pessoa pra ser cotista, só porque ela pode já ser negra, ela consegue. Mas não. Eu lembro que uma vez, nessa história de entrar em faculdade, eu tentei me inscrever na cotas raciais, não consegui porque a nota de corte está muito alta. Tive que me inscrever na ampla concorrência e de baixa renda para conseguir passar. E às vezes também essa prova é muito alta, também proposital, né? Não, mas tipo assim, no caso da questão do ProUni, é realmente assim, a pessoa que tiver maior nota fica aqui no ranking. Tem que entrar uma pessoa com a nota maior para ficar aqui em cima. Mas eu tô falando que em relação a negros, cota racial, a nota de corte é muito alta, porque as pessoas são inteligentes. Então não é uma questão de cor em si. Porque quem tiver a maior nota é que vai ganhar a bolsa, entendeu? E as pessoas não entendem isso. Não entendem. Mas e quando a pessoa fala assim, mas eu não sou a favor da cota, eu quero ouvir um desabafo seu agora. O que você poderia dizer para uma pessoa que fala, eu sou contra a essa cota? O que você poderia dizer? Eu já tive uma discussão, eu já fiz Senac, né? Um curso, e eu já tive uma discussão com o professor. A gente fez uma roda, né? E tinha uns alunos assim. Tinha um pouco de pessoas negras e tinha bastante gente branca. Aí a professora falou assim, eu sou contra a nota, eu sou contra a cota. Eu sou contra a cota e não sei o que, não sei o que, porque eu me esforcei, eu estudei, consegui trabalhar no banco e não sei o que, não sei o que, e trabalhava e banquei minha faculdade. Aí eu falei pra professora, tá, eu sou jovem aprendiz, você acha que eu tenho você acha que eu tenho condições de pagar uma faculdade? Ela não. Aí eu não sabia o que ela tinha, onde que ela deve estudar, onde ela tinha feito, onde ela estava estudando, ou onde ela estava trabalhando para pagar a faculdade. Eu falei, você trabalhava do quê? No banco. Eu falei, tá vendo? Você acha que eu tenho chance de estar no banco fazendo um curso, fazendo esse curso aqui? Ela não. Ela ficou quieta assim. E aí eu acho que cota, tipo assim, é uma reparação histórica, né? Que não é o suficiente, mas ajuda muita gente. Tem gente que fala muito mal do PT e Piripará, mas eu vejo que quando o PT entrou, ele pode ter roubou, mas eu percebo que mesmo assim ele deu oportunidade para as pessoas negras. Acho que foi o ápice das pessoas negras, porque conseguiram estudar, conseguiram ter imóveis, você entendeu? Teve o lance do FIES, né? Que também foi uma Tem coisa o que foi. FIES, essa história de FIES, que eu não recomendo fazer, mas tem uma forma de ser.
Resolvendo fazer. Aí, Eu vou falar que eu fiz sem querer. Eu financei um semestre só, era meu último semestre da faculdade, e eu não tinha, eu falei, eu não vou parar, já que eu já cheguei no final. Aí eu financiei um semestre só. então, porque, tipo assim, fazer faculdade, eu acho, entrar numa faculdade por bolsa é fácil, difícil é se manter lá dentro. Porque é muita coisa, muito dinheiro afora que você gasta, pressão. Você tem que ter um apoio da sua família te ajudar, entender que você tá ali só para estudar e você precisa só estudar para somente focar naquilo. Mas a pessoa que é negra, ela tem que estudar, se for mãe solo, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar para sustentar a faculdade. Então é muita coisa. Então a gente não faz uma coisa só. Eu percebia quando eu fazia faculdade isso. As pessoas que só estudavam se dava melhor de quem estudava e trabalhava, que chegava à noite, chegava dormindo na faculdade. De tão cansado que estava. Então as pessoas não querem parar para perceber essas coisas, porque se elas pararem para perceber, elas vão perceber que elas são privilegiadas, que são cheias de privilégio. Tá chovendo aqui pro meu sobrinho fechar a janela. Pingo! Fecha a janela. Está ao vivo, aqui não tem padrão mesmo. Aqui não tem frescura, tem padrão. Fecha a janela, se tiver alguma coisa caindo, não tem problema. Não, é que aqui na praia, quando eu tô no litoral, a chuva é chuva de verdade, aquela de fazer barulho de molhar. Não, no litoral é outra coisa. A outra janela puxa pelo meio. Mas hoje você mora no litoral ou você só tá por aí agora? Moro com a minha mãe, aqui no litoral. Legal. Mas é isso, você tem alguma pergunta que você ia fazer? Eu acho que eu interrompi. Para fechar aí a porta e tudo e tal. A gente estava falando sobre a faculdade, a pessoa negra entrar e tal, bolsa, cota, mas isso é uma coisa muito importante. Eu acho que, às vezes, tem gente que tem medo de, tipo assim, eu não vou fazer, já com aquele medo de, eu sou negro, eu não vou conseguir, eu não vou entrar. Tem muita gente que, às vezes, tem capacidade e não faz por causa do medo, né? Eu acho massacrante fazer o Enem. Tanto que faz tempo que eu não faço. E não tenho vontade de fazer. Mas se você quer muito fazer faculdade, eu acho que é o caminho, sabe? Meio. Você tem que entender um pouco da história do Brasil, porque eles vão pedir. Saber o mínimo de português e matemática. Então é um macete que você faz no Enem pra você conseguir se destacar, né? Entendeu? Porque eu sempre deixo matemática pro final, porque tem muita coisa que eu não sei responder, eu deixo pro final. Então, vai na fé. E eu começo fazendo o que eu sei, as coisas que eu sei. E eu acho que é uma porta de você conseguir terminar a faculdade. Aí o que eu falei, o problema é se manter lá, entendeu? O problema é se manter dentro da faculdade, fazendo certinho, não voltar, acompanhar. Porque o ensino médio não te prepara para as coisas que você vai ver na faculdade, sabe? Aí volta naquela questão que a gente estava falando da escola, entendeu? Elas não preparam a gente. Não tem aula de economia. Devia ter aula de economia na escola. Exatamente. Às vezes eu falo isso, que se tivesse na escola aula de economia, se tivesse aula de alguma coisa financeira, as pessoas hoje estariam muito melhor. Seria muito diferente. Né? Eu acho que deveria ter aula de estudo de filosofia africana. Tem uma lei que a escola é obrigada a ensinar isso para os alunos, mas ninguém fiscaliza, ninguém ensina. Tem ensino religioso na escola, que por aqui tinha. Eu acho que deveria ter ensino religioso porque a gente respeita aquilo que a gente conhece. Eu tive na oitava essa matéria, ensino religioso. E teve o ano todinho, assim, ensino religioso. A gente ficava sempre um pouco a mais do horário na escola, né, quando tinha essa aula. Por exemplo, saía meio-dia, a gente ficava até meio-dia e meia, meio-dia e 40. Não, eu não tive. A gente ficava no ensino religioso. Não tive, queria muito ter. A gente pincelou essas questões na filosofia. Pegava pensadores católicos, ateus, vários diferentes e pincelava. Só que tinha alunos que não entendiam isso. E criticava a professora falando que ela estava falando de religiosidade, essas coisas, sendo que a professora era ateu. Entendeu? Não, pois é. Já deu briga na escola por causa disso. Então, imagina se tivesse a matéria, então, do ensino religioso, aí eu acho que ia ter mais briga ainda. Sim. Eu acho, né? Algumas pessoas... Porque, assim, tem pessoas que têm tradição, por exemplo, tem alguns que alguns que são da Umbanda, porque os pais já levaram, já estão ali. Outros são de uma igreja evangélica, outro católico... Então, outro é adventista, cada um é de um jeito. E quando às vezes tinha essa matéria do ensino religioso, às vezes meio que chocava, porque tinha gente que falava, mas eu aprendi assim, o outro, mas isso não tem nada a ver. O outro, eu faço tal coisa que eu aprendi com meus pais, então às vezes chocava um pouco. Mas a professora falava bastante com essa coisa africana, ela falava sobre algumas culturas, falava bastante coisa interessante
relacionado à África e o Brasil e a história. Esse era uma matéria à parte, aonde o professor de história não falava. De jeito nenhum. Tinha coisa que a gente sabia na matéria do ensino religioso, que hoje já não tem mais nas escolas. Não tem, eu acho que a escola tende os alunos a ficarem burros. Aí, né, ainda mais nessa história de pandemia, eu vi gente passando de ano sem estudar nada. Nada, porque nem todo mundo tem acesso à internet. Tem gente que não tem celular, o celular é do pai e da mãe, e a mãe não está em casa, está trabalhando, como que ele vai estudar? E aí passa atividade para a mãe ensinar o aluno a fazer. A mãe não é professora, não tem a didática para ensinar. Até peguei uma situação aqui com a minha irmã que foi muito engraçada. Ela tentou ensinar e perdeu a paciência, sabe? Mas é porque ela não foi treinada para aquilo. Você entendeu? Então a gente vai ter uma defasagem muito grande por conta da pandemia nas pessoas que estão estudando online, essas coisas. Até faculdade mesmo, eu acho que também se perde um pouco em relação a isso. A gente, finalmente, com esse papo todo, às vezes eu vejo uma pessoa falar assim, poxa, mas eu moro numa comunidade, moro numa favela, e aí eu não tenho oportunidades. Mas às vezes a gente vê alguém que mora também numa comunidade que ralou e conseguiu. Às vezes isso é uma coisa pessoal, ou é porque é a oportunidade mesmo que a pessoa não tem. Você entende como isso, mais ou menos? Olha, aquele vive no mesmo lugar que esse, mas um venceu e o outro não. Isso é uma coisa muito pessoal ou é a oportunidade mesmo que não tem? É os dois. As duas coisas. É os dois. Estão conseguindo me ouvir direito? Tá ótimo. É um pouco dos dois, assim. Eu acho que falta a pessoa ter... Tem vários fatores. Um é a questão de representatividade. Se eu não me vejo em tal lugar, eu não consigo me imaginar ali. Por exemplo, se eu não me vejo dentro de um banco, como que eu vou me imaginar ali dentro? É muito mais difícil. Você entendeu? Se eu não me vejo tendo um carro de luxo, como que eu vou imaginar aquilo? Você entendeu? Tem a questão, tem várias questões. Tanto que hoje, um conhecido meu, ele fez uma enquete e falou assim, trouxe esse tema. Você acha que é falta de interesse da pessoa ou o que é em relação a pessoa ser da quebrada e não ir atrás ou isso e aquilo? Aí eu cheguei no privado dela e falei assim, se você for a fundo nessa questão, eu quero que você fale os motivos que faz a pessoa não se sentir motivada a crescer na vida. Uma das primeiras coisas que eu acho que você deveria falar é sobre a religião. Ele, obrigado pela dica. Mas é por quê? Porque ele é cristão. E os cristãos têm muito de falar, a gente ser humilde, tem que se doar, a gente não pode ser muito luxuoso. Isso aí que a pessoa vai achar que, assim, meu Deus, tem que ser pobre porque Deus vai gostar de mim porque eu sou humilde. Mas não. Você percebe que os líderes do católico e evangélico têm carro, têm casa, ostenta, Vaticano e tal. E os próprios cristãos não estão preocupados com isso. Por quê? Porque eles mesmos falam que a gente tem que ser humilde, mas humildade não é sinal de pobreza. As pessoas confundem isso. Entendeu? São palavras completamente diferentes, né? O pobre é alguém que não tenha condições e a humildade é uma outra coisa. É você saber entrar e sair de um lugar, é você ter muito respeito pelas pessoas. Isso tudo que envolve a questão da humildade. Eu não vejo problema nenhum se uma pessoa ela tem um carro, se ela tem uma casa, se ela tem aquilo. Ela pode ter conseguido através do trabalho dela e ela ser, por exemplo, uma pessoa ser cristã, ser evangélico e ele ter um carro do ano. Às vezes o cara trabalha, tem a empresa dele, tem isso e ele conquistou. Como você falou, tem pessoas que têm um pensamento pequeno, que eu vejo o outro, mas eu prefiro ficar assim porque eu sou humilde. Não. Você pode ter a mesma coisa que o outro se você também correr atrás, se você trabalhar, você pode conquistar e ter crença. Sim, mas eu tenha e consiga. Né? Sim, mas eu vejo por algumas pessoas, por alguns cantores negros que, tipo assim, eles moravam na favela, saíram da favela e foram morar no lugar de luxo. Eles são criticados pelas pessoas que estão lá na favela. Se vendeu. Não sei o que, playboy, isso, que aquilo. Então você percebe que a mente daquelas pessoas ali, elas acham que é isso. Que elas não podem deixar aquela situação em si. Entendeu? Já vi muito disso. A vida inteira na comunidade, né? Tipo, não, você não sai pra ser de quebrada, pra ser acontece isso muito com rapper, né? Eles falam mal do rapper, que é isso, que sai da quebrada, que é aquilo, que não foca nos pretos. Mas, gente, a gente que é preto, a gente tem que ganhar dinheiro. A gente tem que ganhar dinheiro. E tentar recuperar essa riqueza que a gente teve
antes da Pessoal, escravidão. A gente era rico pra cacete, né? Egito, né? Foi É, atrás do a gente era rico pra cacete. O Egito mesmo era um dos lugares mais ricos assim, do mundo. Tinha tudo que você podia imaginar. Várias tecnologias. Você entendeu? Isso foi tirado da gente. E tem muita gente que não tem acesso a essas coisas. Entendeu? Ou tem e cai nessa questão que eu falei da religiosidade, da humildade, de ser humilde e confundem os termos. Você falou uma coisa muito interessante, porque o Mano Brown ele fala uma frase no rap dele que ele fala: o dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. Eu acho que ele quis dizer nesse sentido que, olha, eu posso ter tudo que eu quiser, mas a favela não vai sair de mim, a minha humildade, a minha raiz. Eu entendi mais ou menos isso nessa frase, né? Sim, é sobre isso. O Djonga fala muito disso, sobre você saber pra onde você vai, lembrando de onde você veio, essas coisas. Eles falam muito isso na letra. E eu concordo totalmente, eu tenho total orgulho de falar que eu nasci no litoral, moro no litoral, sou de Mongaguá, entendeu? Eu morei 3 anos em São Paulo, eu sempre falava que eu era daqui. Não tinha essa vergonha de falar. Sim, não morei em favela, mas morei em lugar humilde. Não é problema nenhum, entendeu? Mas a gente tem vergonha dessas coisas, entendeu? Sim, Aí, ou tenta ser que não é, essas questões assim, afeta muito. E é muito mais também a gente tem que tomar cuidado com quem a gente se espelha, sabe? Porque isso pode afundar a gente. frustrando, né? A pessoa fica tão vidrada vendo aquela pessoa, e depois ela conhece de fato quem é e acaba se frustrando, né? Sim, mas até que você falou do Mano Brown, essa questão de eu ter falado da religiosidade, eu vi num podcast do Kelly J falando isso. Que ele tentava ser o mais rico possível e viu o tempo inteiro a religião falando isso, que ele tem que ser humilde, que ele tinha que ser isso, que ele tinha que ser aquilo. Mas é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, tá ótimo, tá muito legal, eu tô gostando disso. Olha, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto sobre signo, porque um monte de gente ficou falando de signo, ficou falando o que seria essa coisa de signo. Eu, por exemplo, não acompanho, eu não sei, eu não entendo nada. Como tem muita gente que não entende nada. Mas o que seria essa coisa do signo? É uma coisa de sorte? É uma frase que é motivacional para as pessoas? Então, tem um genérico e tem um amplo, né? O genérico é a data que você nasceu, você consegue saber qual é o seu signo, né? No caso, seria seu signo solar. Então, que dia que você nasceu? 17 de novembro. 7 de novembro? Você é de Escorpião, é isso? Sim, Escorpião, deixa eu ver. Novembro. Até 22 de novembro é Escorpião. Até 21 de Escorpião. Então a gente consegue saber por isso. Eu nasci dia 25 de dezembro. Então eu sou Capricórnio. Então a gente consegue saber isso. Mas, na verdade, eu não acredito em horóscopo, que essa revistinha que você lê, hoje vai acontecer isso, você tem que dar a tal cor. Não acredito nisso. Mas eu acredito. Só que eu acredito na astrologia, que a astrologia é estudo dos astros na hora que você nasceu. Entendi. Então, quando você faz seu mapa astral, tem um círculo que mostra o desenho de onde estavam os planetas e as constelações, que tipo assim, cada signo é uma constelação, né? Na hora que você nasceu. Então, é uma foto do céu na hora que você nasceu. Através dele, a gente consegue identificar tendências de coisas que você pode ter. Igual, por exemplo, você é uma pessoa de escorpião, por exemplo. Então, você só é um escorpião. Então, quer dizer que você é uma pessoa que gosta de desvendar aquelas coisas que é oculta, misteriosa, gosta de ser mais reservado, entendeu? Essas coisas, a gente começa a analisar a pessoa baseado no nascimento. E aí, em cada planeta você pode ter um signo. Tá bem com a outra, tipo assim, o cara fala, eu conheci uma menina que é de câncer e eu sou de Libra. Às vezes eu vejo o povo falando isso, mas isso pode acontecer por causa disso, a pessoa não se dá bem? Eu acredito que quando a pessoa quer, as duas pessoas querem, elas fazem de tudo para dar certo. Mas tem como você saber como que a pessoa é fazendo uma pastoral dela fazendo essa e ver se combina. Entendeu? Você só falar que você é de Libra, eu sou de Capricórnio, a gente não dá certo, é muito genérico, a gente só tá falando do signo solar. Então a gente não tem um signo só. A gente não tem um signo só. Como é a foto do céu, os nossos planetas podem estar em várias outras constelações. Então a gente não tem um signo só. Igual eu. Eu sou de Capricórnio, mas eu tenho Aquário, eu tenho um Peixe, tenho Sagitário no meu mapa. Entendeu? Então não tem um signo só. Interessante isso. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar desse jeito que você está falando, eu nunca ouvi nada, porque eu não sei muito sobre esse assunto. E é bom estar tirando dúvida de alguém também que não sabe.
Mas Se eu fazer a pergunta, eu tô tem aqui. a coisa principal. É a pessoa não gostar do outro mesmo e colocar a questão do signo como desculpa, né? Eu coloco. Mas enfim. E a astrologia é uma coisa tão antiga. Eu chuto no mínimo 7.000 anos. Porque a astrologia falam que inventaram na Suméria e alguns falam que foram no Egito, que inventou a astrologia. As pessoas usavam a astrologia e a alquimia, todas as coisas, era uma coisa só. A astrologia e a astronomia era uma coisa só. Eles usavam o conhecimento que eles tinham dos astros para saber quando que ia chover, quando ia ter cheia no Nilo, quando não ia. Entendeu? Usavam numa questão geral. Não sei quando que chegou ao ponto da pessoa fazer em questão macro e coisa pessoal. E para mim bate muito. Todo mundo que eu faço uma pastoral, as pessoas falam que, meu Deus, eu sou assim mesmo. E aí, cada signo, tipo assim, Áries, Touro, significa como se fosse uma parte da estação do que acontece no hemisfério norte. Entendeu? Por exemplo, o meu é Capricórnio. Capricórnio é a cabra que no inverno sobe até lá em cima, no topo da montanha, entendeu? Quando tá bem gelado. Então, cada signo é em relação dessas temporadas do que acontece no norte, entendeu? Então é muita coisa pra falar sobre signo, é muita coisa. Eu até comecei a falar, eu falo toda a parte de signo, mas eu percebi que eu prefiro ficar só na zoeira. Falar sobre na zoeira, zoando e tal, do que ir a Eu até fundo, gosto porque mais de estar fazendo zoeira, né? eu prefiro fazer na zoeira do que ficar uma coisa muito séria. Mas dá pra você usar a astrologia pra autoconhecimento, entendeu? Dá pra usar a Legal. astrologia como autoconhecimento. A pergunta que você falou aí que você faz. Chega, já ouviram muito já, gente. Ele não vai ficar dando mais spoiler aqui, depois vocês verem aí o que ele posta no Instagram. Júlio, obrigado por esse bate-papo, tá, cara? Muito obrigado mesmo por você abrir aí esse espaço para falar com a gente. Quem quiser te achar nas redes sociais, fala aí, quem quiser procurar. Eu tenho o meu perfil pessoal, que é o Júlio Cesártico, e tem minha página, que é a Black Divas. Lá eu divulgo a beleza negra. Isso, aí eu ia falar até nesse assunto, mas eu quero deixar o povo curioso e ir lá no Instagram olhar, tá? Então a gente não vai Tá, falar disso. Deixa eu ficar curioso e olhar lá no Instagram. Cara, obrigado mais uma vez e depois a live vai estar disponível no canal no YouTube. Eu te passo o link, tá? tá bom. Quando precisar é só chamar. Que é isso, valeu, obrigado. Falou. Valeu. Olha, me dê